Estamos de volta para mais um vídeo. Esse é o nosso terceiro vídeo da nossa mini maratona. Falaremos hoje sobre a ressurreição de Jesus Cristo com base nos livros de Mateus, Marcos, João e Lucas. Dando continuidade ao nosso estudo, vamos ver o que aconteceu após o sepultamento de Jesus Cristo. De acordo com o livro de Mateus, os sacerdotes, líderes religiosos e fariseus, aqueles que haviam acusado Jesus Cristo, foram atrás de Pilatos para que Pilatos disponibilizasse uma escolta, disponibilizasse guardas para vigiar o sepulcro de Cristo. Se você não sabe quem era Pilatos e a questão dos fariseus, sacerdotes, volte na descrição do vídeo anterior para ficar por dentro, antes de dar prosseguimento ao nosso estudo. Vamos ver o que foi que aquele sacerdote foi conversar com Pilatos. No livro de Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 62, vamos ver o seguinte. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. O que é que Pilatos falou? Pilatos disse o seguinte: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Ou seja, aquelas pessoas foram atrás de Pilatos, pediram guardas para poder ficar na frente do sepulcro. Pilatos tinha os guardas disponíveis, deu a carta branca para ele e os guardas ficaram lá, selaram a pedra e ficaram lá de frente do sepulcro. A Bíblia conta que na madrugada do domingo, Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, e outras mulheres foram até o local onde Jesus havia sido sepultado. Lembrando que lá estavam os guardas que Pilatos disponibilizou. Aqui na Bíblia está descrito que houve um terremoto e que um anjo veio do céu na frente dos guardas. Os guardas ficaram apavorados e deram entre aspas, piripaque. Desmaiaram, ficaram como se estivessem mortos. Aí, quando as mulheres chegaram ao local, o anjo dirigiu-se àquelas mulheres e deu a elas uma mensagem. A mensagem que o anjo deu foi a seguinte: de Lucas, no capítulo 24, dos versículos 5 ao 9, tem-se: porque buscai entre os mortos o que vive. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando Jesus disse, para eles: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então as mulheres lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. A Bíblia conta que Jesus Cristo, ressurreto, primeiro apareceu a Maria Madalena. Vamos ver onde a gente identifica isso no livro de Marcos, capítulo 16, dos versículos 9 ao 11. Estando ele ressuscitado de manhã cedo, no 1º dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes,
ouvindo que Jesus Cristo vivia e fora visto por ela, não acreditaram. Os discípulos de Cristo, eles não acreditaram no que as mulheres estavam dizendo. Inclusive, a Bíblia diz que Pedro saiu para ver se realmente o corpo não estava no sepulcro. E ele verificou e identificou que o corpo não estava mais no sepulcro. Mas e aqueles guardas que estavam lá, guardando o sepulcro, e viu o anjo aparecer, aquele fenômeno que aconteceu? E eles estavam aonde, hein? A essa altura do campeonato. Vamos ver quando os guardas foram procurar o sacerdote, aqueles anciãos. Vamos ver o que foi que aconteceu no diálogo deles. Mateus, capítulo 28, dos versículos 11 ao 13, nós temos o seguinte. Indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que acontecera. Reunindo-se com eles, em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e roubaram enquanto dormíamos. O que aconteceu aí? O que os guardas estão dizendo? A Bíblia está dizendo que os guardas correram e foram falar para os sacerdotes, foram falar para os anciãos o fenômeno que tinha acontecido, tudo aquilo que tinha acontecido. Chegando lá, os anciãos falaram o que com eles? Olha, a gente vai molhar a mão de vocês bem molhada. A Bíblia diz que deram uma boa quantia para esses guardas. Para quê? Para que eles mentissem sobre aquilo que eles tinham presenciado. A Bíblia diz que os guardas receberam o dinheiro e contaram da maneira como foram instruídos. Verifique aqui como que está aqui no versículo 15, dando continuidade aí, ó. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Ou seja, eles começaram a espalhar uma mentira, que o corpo de Jesus Cristo havia sido roubado e que ele, portanto, não havia ressuscitado. Nessa altura do campeonato, estava um maior rebuliço ali. Os discípulos não acreditavam no que estava acontecendo. Eles não acreditavam naquilo que as mulheres diziam. Os guardas, a essa altura do campeonato, contando mentira a meio mundo de gente. O que aconteceu? Jesus Cristo apareceu aos 11 apóstolos. Vamos ver como que se deu essa aparição de Jesus Cristo com os apóstolos lá na Galileia. No livro de Lucas, no capítulo 24, dos versículos 36 ao 43, temos: os apóstolos falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas Jesus lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu venho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirado, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Ou seja, Jesus Cristo apareceu para aqueles apóstolos, que na realidade eles ficaram apavorados, né? Porque imagine, os apóstolos eram como eu e você, eram um ser humano, limitado. Eles não estavam acostumados a ver aquilo. Jesus Cristo, ele havia sido açoitado, ele havia sido morto, e de uma hora para outra, do nada, aparece para eles assim.
E Jesus disse, né? Olha, eu não sou espírito não, eu sou de carne e osso, ressuscitei de carne e osso. Me apalpa, pega aqui na minha mão, pega aqui no meu pé. E Jesus ainda fez mais. Como eles estavam assim, Jesus ainda comeu para provar para eles que ele ressuscitou em carne e osso. Nesse encontro, Jesus continuou a conversa, né? A prosa com aqueles discípulos. Vamos ver aqui no capítulo de Lucas 24, versículo 44 ao 48. O que foi que Jesus Cristo disse para os apóstolos dele? A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, ainda quando estava vivo. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele diz que Tomé, ele não acreditou na ressurreição de Cristo. Ele não acreditou que Cristo tinha aparecido para os 11 companheiros dele. Vamos ver na Bíblia, em João, capítulo 20, dos versículos 24 até o 29, a reação de Tomé quando Jesus apareceu para ele. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não me viram e creram. Jesus Cristo também apareceu aos discípulos, aos 2 discípulos em Emaús, esteve com eles, conversou, falou da Bíblia, desde Gênesis e tudo. Eles não perceberam que era Jesus Cristo, né? E Jesus sentou com eles para jantar e tudo, celebrou com eles aquele momento e rapidamente sumiu, né? E aí eles saíram correndo para falar aquilo que tinha acontecido. Ou seja, são fenômenos sobrenaturais que excedem ao meu e ao seu entendimento, e que excediam muito ao entendimento daqueles discípulos que também eram seres humanos. Vocês acham que a aparição de Jesus Cristo ficou limitada aos seus apóstolos, aos discípulos de Emaús? A resposta é negativa. Jesus Cristo apareceu simultaneamente a mais de 500 irmãos. Vamos ver o que diz em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 6. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois que Jesus surgiu do mundo dos mortos, ressurreto, ele ficou na terra por
40 dias. 40 dias Jesus Cristo esteve na terra, aparecendo para discípulos, para pessoas, né? Onde que a gente vê isso na Bíblia? No livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 3. O que o livro de Atos diz? A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Vamos ver como que se deu a despedida de Jesus Cristo dos seus apóstolos, já após os 40 dias que ele permaneceu ressurreto aqui na terra. No livro de Atos, no capítulo 1, dos versículos 9 ao 11, vamos ler juntos. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista dos apóstolos, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto, ao céu virá do modo como o vistes subir. Pronto, agora vimos como se deu a ressurreição de Cristo. Ocorre que 50, 60 anos depois, muito burburinho se dava a respeito do tema ressurreição de Cristo. E Paulo, que era um apóstolo que estava vivo naquela época, era um apóstolo de Cristo, ele chamou o pessoal de Coríntios atenção com relação a esse tema. Vamos ver o que diz o apóstolo Paulo sobre o tema ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15, dos versículos 12 ao 19. Ora, se é coerente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos como falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Que o Senhor Deus, na sua infinita misericórdia e no seu Filho Jesus Cristo, possa nos abençoar, nos capacitar e fazer com que os nossos olhos espirituais sejam abertos para receber o verdadeiro Evangelho. Gostou do nosso estudo? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para receber novos vídeos e compartilhar estes vídeos para que outras pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho.